Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja convosco. Amém? Nós fomos desafiados para estar compartilhando a palavra de Deus nesta noite e aceitamos o desafio. Graças a Deus, o Espírito Santo está conosco. Amém por isso. E a pergunta que eu faço neste momento, nesta quarta-feira, é: como está o meu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Já parou para pensar? Você tem orado? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem separado um tempo a sós com Deus? Como que está a sua comunicação com Deus? Está fluindo? Você está conectado? Ou você está offline? Gostaria que você pensasse sobre isso. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre um livro na qual eu gosto muito. E alguns já devem estar sabendo, já devem estar dizendo aí em voz alta, né? Que é sobre o livro de Daniel. De fato, é Daniel. Eu gostaria de convidar os irmãos para estar abrindo suas Bíblias no livro de Daniel. Nós estaremos tendo esse tempo de reflexão, Daniel no capítulo 3. Porém, primeiramente, nós estaremos lendo o versículo 17 e o versículo 18, tá bom? Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. E eu gostaria de lançar um desafio para você, nessa primeira oportunidade que nós temos, e já está pensando: nossa, mas ele está chegando agora, já vai desafiar-nos? Vou sim, desafiar a você a estar pegando a sua Bíblia impressa, tá bom? Esqueça um pouco seu smartphone, seu celular, seu notebook. Vamos começar a mexer nas escrituras impressa, porque às vezes nós estamos na nossa igreja, nós estamos em casa, e é sugestionado a nós, ou nós pensamos: vamos abrir a Bíblia em algum texto, em algum livro, e às vezes nós temos uma certa dificuldade. Isso é fato. Então, eu desafio você, nesta noite, a estar pegando a sua Bíblia impressa, seja ela onde estiver, e pegue ela e abra no livro de Daniel, capítulo 3. Nós estaremos lendo, nesse primeiro momento, o versículo 17 e o versículo 18. E você pode estar acompanhando conosco, que diz o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. 18. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta noite maravilhosa, nesta quarta-feira, neste culto, ó Deus. Deus, eu venho te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, abra minha mente, abra o meu coração, e que eu possa entender esse desafio de pegar a minha Bíblia impressa, estar folheando, para estar tendo um costume, um tato maior com a tua palavra, impressa, ó Deus, para eu voltar aos tempos atrás, onde nós tínhamos somente Bíblia e não celular. Deus, trabalha com a minha vida, cuida da minha vida. Deus, que a partir de hoje, que eu tenha um relacionamento fiel contigo, Deus. Ser com a minha vida, ser com as minhas dificuldades, ser com o meu tempo, Deus. Que eu possa ser mordomo do meu tempo. E que eu possa ter um tempo agradável com o Senhor, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer hoje comigo: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus? Você pode dizer? Aí você vai estar lembrando daquele cântico: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. É um cântico bem interessante. Eu gostaria de estar pensando com os irmãos sobre esse capítulo 3 de Daniel. Lembrando também que no primeiro capítulo, né, aqueles jovens foram desafiados e eles, com o seu entendimento espiritual que eles haviam,
eles desafiaram o rei, naquele primeiro capítulo, onde foi servido as finas iguarias do rei, e eles pediram um tempo para ficar só com água e legumes. E o resultado que aconteceu? Todos os outros jovens foram retirados todas aquelas comidas que o rei comia e foram dados água e legumes. E os jovens cresceram mais e mais do que os outros, né? Isso é o cristão, né? Nesse capítulo 3, nós vamos perceber algo interessante também relacionado a esses jovens, né? Na qual Daniel não está aqui nesse exato momento, nesse capítulo 3. Que eu vou começar no primeiro versículo, que diz o seguinte: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Plantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que vissem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então nós percebemos aqui que o rei construiu uma grande imagem e convocou todas aquelas pessoas que fossem até ali para estar consagrando aquela imagem. Um detalhe muito importante que todos eles estavam em pé. Os irmãos vão perceber, vão entender depois por que eles estavam em pé. Continuando o versículo 4, diz o seguinte: Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens, de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, eles se prostraram, por isso que naquele versículo disse que eles estavam em pé. Então, quando a orquestra, no caso aqui, foi tocada, aquelas pessoas se prostraram. Porém, algo interessante começa a surgir aqui. Infelizmente, a inveja, né, começa a surgir aqui. E algo me vem à mente também, de que nesse final de semana eu tive a oportunidade de conhecer uma família e que o chefe da família tinha comentado que o cristão ele sempre recebe pedrada. E algo que eu gostaria que você pensasse: será que você está tomando pedrada neste exato momento? Se você falar que não, se você pensou que não, é algo que você precisa se preocupar. Por quê? Porque nós brilhamos a luz de Cristo. A luz de Cristo reflete através das nossas vidas. E as pessoas que estão na escuridão, elas ficam com as suas visões ofuscadas. Então, quando eu mencionei da história de aquela pessoa, né, no sítio que o cristão ele recebe pedrada, e ele até brincou, né, dizendo que ele construíra um muro com as pedras que ele recebeu. E é um muro bem grande, né, na qual nós observamos. E algo que me chamou a atenção nessa pequena ilustração que ele fez, essa brincadeira, né, conosco, é que quando nós estamos com Cristo, nós vamos receber pedrada. E se você, meu irmão e minha irmã,
que está assistindo esse culto nesta noite, você não está incomodando ninguém na sua passagem aqui na terra, você precisa se preocupar. Mas vamos voltar ao texto, do versículo 8 em diante. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, essa palavra lembra você, né? Decreto. Então, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Só para nós recordarmos, no capítulo 2, onde Daniel, ele revela aquele sonho ao rei Nabucodonosor. O rei tem um sonho, quando as pessoas não revelam esse sonho, ele manda matar todo mundo. Daniel soube disso, pediu para o rei um tempo, ele foi para sua casa e conversou com os seus amigos, aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, comentou com eles, oraram e ele desvendou esse sonho ao rei. E ao final do capítulo 2, no versículo 49, observa comigo, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, a pedido de Daniel, o rei deu uma posição de destaque àqueles jovens. Por isso que essa pessoa, né, que está mencionada aqui nesses versículos, do versículo 8 ao 12, ele ficou com uma certa inveja. Mediante a inveja e descontentamento, 3 homens foram denunciados de que não estavam se curvando perante a estátua do rei. Aí você vai lembrar nos versículos anteriores, na qual eu parei e mencionei de que eles estavam em pé. Logo em seguida, nos versículos posteriores, eles se curvaram logo após que eles escutaram aquela orquestra, né? Todos os instrumentos, né? E aqui essa pessoa ficou observando, né? Quem que estava se curvando ou não. E aqui ele mencionou para o rei algo que ele já sabia, pois foi ele que fez o decreto. Porém aqui essa pessoa fez questão de relembrar ao rei de que o decreto que ele havia feito, aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam descumprindo com o rei. Continuando do versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? 15. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 16 até o 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Olha a resposta de um cristão perante um rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei.
Olha o 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quando eu fiz aquela pergunta no começo, como está o seu relacionamento com Deus, é de que num momento desse, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em vós, terá a resposta à altura de um rei, aqui no caso. Mas se você deparar com uma situação dessa, estiver com uma autoridade à sua frente, peça a Deus, ora a Deus. Porém, você tem que se preocupar como que está o seu relacionamento com Deus. Precisa ser um relacionamento diário. A leitura da palavra, a oração. Precisa ter, para quando chegar no momento oportuno, você ter a resposta correta. Vemos aqui o verdadeiro comportamento de um cristão, mediante as provações e sua convicção, não se importando com as consequências. Vou ler novamente, 17 e o 18. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, para se ter uma resposta dessa, tem que ter uma convicção muito grande, tem que ter um relacionamento profundo com o nosso bom Deus. Novamente, eu pergunto aos senhores, como está sendo o seu relacionamento com Deus? Precisa ter. Mas, Júnior, o dia só tem 24 horas. É pouco tempo. Peça a Deus. Peça orientação a Deus. Ele te dará a resposta correta, o tempo oportuno, o tempo exato para você estar tendo essa comunhão com Ele. Do versículo 19 ao 25, então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens, que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. A fé verdadeira desconcerta o inimigo. Deus atuando de forma milagrosamente na vida de Sadraque, Mesaque, Abednego. Aqui no versículo 24, o rei fica transtornado. Mas como assim? Eu joguei 3, tem 4. E as pessoas que foram ordenadas para que jogassem os 3 foram mortas pelas chamas. Detalhe, eles nem foram jogados lá dentro, eles estavam só jogando. E eles foram mortos. Olha o versículo 24 novamente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E agora o versículo 26, 25,
ao 26, para nós finalizarmos essa reflexão, tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor 28 e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e andarem a qualquer outros deuses, senão ao seu Deus. Versículo 29. Portanto, faço um decreto, novamente, o decreto foi refeito. Faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas cabeças sejam feitas em montouro. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Finalizando o versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Os irmãos se lembram no verso 20 que eram homens fortes que jogaram os 3 da fornalha e foram mortos com as chamas de fogo. Porém, nem cheiro, outro detalhe muito interessante, porém nem cheiro de fumaça havia neles. Aqui eu mencionei isso aqui porque quando você está passando próximo a uma fumaça, por mínimo que seja, sua roupa fica com cheiro. E aqui o texto é bem claro. Nem foram chamuscados, o 27, os cabelos, nem sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fumaça passara sobre eles. É algo interessante, porque quando nós passamos próximo à fumaça, a sua roupa fica coberta de fumaça, então cheiro, você não suporta aquilo. E aqui nós vemos o milagre do nosso bom Deus. Nem cheiro de fumaça. Está mencionado aqui no texto do 27, né? E eu gostaria de repetir novamente aquilo que eu havia dito no começo, para nós finalizarmos essa reflexão nesta quarta-feira. Você pode dizer comigo hoje, se Deus fizer, Ele é Deus? Se não fizer, Ele é Deus? Você pode dizer isso? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Agradeça a Deus e busque fortalecimento através da leitura da sua palavra, através das suas orações. Irmãos, fiquem firmes. Esses 3 jovens, mediante ao decreto de um rei, eles ficaram firmes. E na sua convicção, eles mencionaram: se Deus fizer, amém. Se não fizer, nós continuaremos a servir ao nosso bom Deus. Irmãos, esse texto é maravilhosamente, e tem falou comigo. Esse livro de Daniel sempre falou comigo. Capítulo 1, o período que eu morei sozinho, sempre falou comigo. E agora esse texto, na qual eu deixo com os irmãos, capítulo 3. Que os irmãos possam ler, reler nesse texto. E que os irmãos possam buscar a Deus na sua leitura da palavra impressa, como
eu desafiei os irmãos, esquecendo um pouco o celular, o smartphone, porque às vezes você acaba vendo uma mensagem e outra, e quando você menos imagina, passou meia hora, 1 hora. E a leitura da palavra ficou para trás. Irmãos, eu deixo esse versículo para os irmãos. O 17 e o 18, que eu vou ler novamente, para ficar gravado em seus corações, do capítulo 3, a resposta daqueles jovens. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Desejo aos irmãos uma ótima noite e fique com Deus e até uma próxima oportunidade.